Você sabia que Deus é seu pai, se você nasceu de novo, claro. Mas você realmente sabe como Ele é? Às vezes nós precisamos parar para investigar e renovar a nossa mente, o nosso coração a respeito de quem Ele é. Porque é justamente esse entendimento em profundidade a respeito de quem o nosso Pai é que vai afetar toda a nossa vida e toda a nossa fé. Você quer saber um pouco mais como Ele é? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai. Esse é o nosso material que nós usamos, são 365 páginas, uma para cada dia do ano, o compartilhar do Evangelho. Você quer adquirir para você, para sua família, para dar de presente, basta clicar na descrição do vídeo que aparece aqui embaixo. Tem também para as crianças, para toda a família. Vai ser muito abençoado. Você sabe, lá em Lucas, no capítulo 15, verso 11 até o 32, Jesus conta uma parábola. Ela é conhecida como a parábola do filho pródigo. E você certamente já ouviu essa história e talvez já ouviu muitas pregações sobre ela também. Mas, na verdade, ela não é uma parábola sobre o filho pródigo. Ela é uma parábola sobre o pai pródigo de amor. Ela é uma parábola que revela o pai. É uma história conhecida, mas o alvo do Senhor é revelar o pai. Nessa parábola, só para te lembrar, não vou ler ela, o pai divide a herança com os seus 2 filhos. E porque o filho mais novo queria ir embora de casa e queria sair, né? O filho mais novo pediu essa herança, com o pai ainda vivo. Diga-se de passagem, isso é uma forma horrorosa, porque, em outras palavras, é como se ele estivesse desejando a morte do pai, dizendo, já que você não morre para me dar a herança, me dá logo, né? E mesmo assim, a Bíblia diz que o pai, graciosamente, dividiu com eles a herança. Na cultura judaica, o filho mais velho, ele tinha direito à porção dobrada da herança, 66%, em relação ao filho mais novo. E mesmo tendo uma herança tão grande, o filho mais velho, nessa parábola, nunca desfrutou dela. Aí agora você tinha um filho desviado, longe do pai, que foi embora. E você também tinha um outro filho que, embora presente na casa, em relação ao pai, estava desviado também. Porque, tendo direito à herança, também não desfrutava. Que coisa séria, não é? O mais novo saiu pelo mundo e gastou todo o seu dinheiro com orgias e bebedices. Quando ele não tinha mais dinheiro, você lembra disso, seus amigos o abandonaram, claro. E ele se tornou cuidador de porcos, a profissão mais indigna para um judeu. Ele perdeu dinheiro, amigos, ele perdeu dignidade, profissão, perdeu tudo. Foi morar no meio dos porcos, comer lavagem. A Bíblia diz que, estando lá, essa situação, um dia, ele caiu em si. Capítulo 15 de Lucas, verso 17, diz assim, até o 20. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Veja que em nenhum momento esse filho se importou por ter partido o coração do seu pai. Em hora alguma ele se preocupou com o pai. Ele apenas estava preocupado ainda com ele mesmo. O arrependimento dele era para com ele mesmo. Ou seja, se você ler claramente, ele voltou porque estava com fome. Foi a barriga dele que levou ele de volta para casa. Foi, pelo menos lá, como empregado, tem comida. Não estava nem aí para o pai. Mas mais uma vez, mesmo assim, o pai ansiava por aquele filho perdido. E é nesse momento que nós temos um retrato de quem é o nosso pai, contado nessa parábola. Você sabe, acredite em mim, o mundo não está precisando de mais uma religião.
O mundo não está precisando de mais alguém para apontar o dedo dos seus erros e pecados. O mundo não está precisando de mais punição e ira do céu. Eles já estão fartos disso. Eles estão precisando e estão clamando pelo amor do Pai, que eles não têm e que nós precisamos conhecer. Olha o que a Bíblia diz no verso 20, Lucas 15, 20. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, o pai nem deu moral, nem tocou no assunto do pecado, porque nós, homens, todo o tempo estamos preocupados com o erro, com o pecado, em justificar-nos a nós mesmos. Deus está preocupado com a distância, porque nós já estamos perdoados. Você vê que o pai não entra nessa conversa. Ele responde: trazei depressa a melhor roupa, que geralmente é a roupa do pai. Estava vestindo ele com a roupa dele. Foi o que Cristo fez conosco, nos vestiu da sua justiça. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, que era um cartão de crédito daquela época, onde eles faziam compras. Sandálias nos pés. E trazei também matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Uau! Quem supostamente poderia estar irado, desapontado aqui nessa história, era o pai. Era o pai. Mas em vez disso, ele estava cheio de compaixão, cheio de perdão e cheio de alegria. Perdão, compaixão e alegria, porque o filho tinha voltado. Ele não estava indignado e revoltado com o pecado dele. Talvez se fosse eu, falar: não, agora você volta. Depois que você abusou, aprontou, desejou que eu morresse, agora você vem aqui querendo dar um de bonzinho, vai ter uma disciplina. Nós iríamos tratar talvez de outra maneira, mas esse pai não. Que coisa terrível, impressionante, incrível. Eu me lembro de uma história que conta-se que o Alexandre, o Grande, certa vez, foi abordado por um mendigo pedindo esmolas. E, imediatamente ele atirou 2 moedas de ouro para ele. E o seu escudeiro, vendo aquilo, lhe questionou: por que dar 2 moedas de ouro, se 2 moedas comuns satisfariam a necessidade desse mendigo? Alexandre, então, deu uma resposta emblemática. Ele disse: 2 moedas comuns são apropriadas para a necessidade do mendigo, mas 2 moedas de ouro são apropriadas para a grandeza de Alexandre. Que coisa, hein? Pastor, o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Com base em Filipenses capítulo 4, 19, Deus não nos prometeu suprir-nos de acordo com a nossa necessidade, mas Ele prometeu nos suprir de acordo com a sua riqueza em glória. Uau! Deus não nos supre segundo o que precisamos, mas sim segundo a sua riqueza em glória. Vamos escrever isso? Tem que ser escrito, né? Pega aí o seu caderninho de anotação ou escreve aí nos comentários. Deus não me supre segundo minhas necessidades, vírgula, mas segundo sua riqueza em glória. Ou seja, muito além do que qualquer necessidade que você tenha. Você sabe, lá em Êxodo, capítulo 33, verso 18, Moisés pediu para ver a glória de Deus. E ele respondeu que a bondade dele estaria com Moisés todos os dias. Ou seja, Moisés pediu para ver a glória. Deus falou: a minha bondade estará com você. O que ele estava dizendo? Que a glória de Deus hoje é manifestada pela bondade de Deus para conosco, imerecidamente.
Deus não nos perdoa de acordo com os limites do nosso arrependimento ou da nossa confissão, que é tão limitado. Mas Ele nos perdoa de acordo com a riqueza da sua graça. Uau! Eu espero que hoje você tenha conhecido um pouco mais do coração do seu Pai, de quem Ele é. Nas próximas lives eu vou continuar nesse texto ainda, mostrando um pouco mais do seu Pai para você. À medida que você vai vendo Ele na palavra, seu coração vai sendo mudado, sua fé vai sendo afetada, a paz vai tomando conta do seu coração, a segurança de estar se relacionando não com um Deus distante, punitivo, mas com um Pai amoroso. Eu penso que alguém do seu círculo de amizade precisa ouvir essa live de hoje. Eu vou salvar ela, pega o link, compartilhe com eles, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, convide eles para estar conosco aqui de segunda a sábado, a partir das 6 da manhã no nosso canal. Se você ainda não nos segue, clique aqui, seguir, vem andar conosco. Eu vou orar por você. Paizinho, nós te invocamos nessa hora e que os meus irmãos possam ter a revelação de que o Senhor não está zangado com eles, querendo punir os seus erros e pecados. Eles já foram perdoados. Mas que o Senhor anseia para que eles estejam bem pertinho do Senhor a cada dia. Se aproxime de um Pai amoroso, bondoso, perdoador. Que possam experimentar da graça abundante do Senhor. Desfrutarem de paz, descanso e alegria, perdão dos pecados, na sua presença. No nome de Jesus. Fica na paz, fica na presença dEle.